pessoa não tem mais chance, que ela não pode mais mudar. Então existem muitas coisas. Vamos entrar aqui no assunto, primeiramente, da superstição. Os que se apegam às superstições enganosas abandonam a graça que lhes era destinada. Lá no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 9. O que é superstição, irmãos? O que é superstição? Você tome muito cuidado hoje, por causa das redes sociais, por causa desta época do coronavírus, está todo mundo muito supersticiosos. Porque a gente fica recebendo mensagens no WhatsApp, fica compartilhando aquelas mensagenzinhas. Tem uma mensagenzinha que às vezes diz assim: ah, você deve mandar isso para 10 pessoas. Mande isso para 10 pessoas. Ou se você espalhar essa mensagem de Nossa Senhora, você vai ganhar uma graça. Irmãos, isso é superstição. Vamos tomar muito cuidado, tá bom? Não vamos ser iludidos pelo nosso sentimento, pelo aquele nosso amor às coisas de Deus e ser enganados, tá? Aonde que você só mandar a imagem de Nossa Senhora, você vai receber graça. Não mude sua vida não, se você não vai receber graça, tá? Então vamos lá aqui. A superstição, ela é uma forma indigna do verdadeiro culto a Deus, por depositar confiança em fórmulas e ritos empregados para forçar Deus a atender o que lhe é pedido e para desvendar o futuro. Então a superstição é uma forma de, tipo assim, de você querer forçar Deus a fazer algo. Chama-se também superstição a veneração de caráteres religiosos que são tributados a forças reais ou imaginárias em lugar de Deus. Então, por exemplo, quando você usa de qualquer coisa, de qualquer objeto, e às vezes chamado amuleto, por exemplo, tem aquela pezinho do coelhinho que você compra, o colarzinho do coelhinho. Ou seja, quando você deposita poder em qualquer coisa, objeto, no lugar de Deus, você está sendo supersticioso. Eu tenho bem que esse escapulário aqui de Nossa Senhora. Esse escapulário aqui, eu sou consagrado a Nossa Senhora. Nossa Senhora prometeu a graça de quem usasse o escapulário e procurasse ter uma vida santa, quando morresse com o escapulário usando e procurando ter uma vida santa, ela iria tirar no próximo sábado do purgatório, se caísse no purgatório. E eu posso ter esse escapulário e passar a usar ele e acreditar que ele é Deus e ele tem poder e ele é mágico. Aí esse escapulário vai deixar de ter a graça de Nossa Senhora e vai virar uma superstição, que é o que os protestantes dizem nosso. Tudo nosso que a gente tem, eles chamam que nós somos supersticiosos. Todas as imagens que a gente tem, que a gente usa, que nós somos supersticiosos. Mas nós aprendemos, nós vimos nas outras lives, que até o lenço do Paulo, o pessoal queria tocar no lenço do Paulo, não era na roupa dele, para alcançar a cura. Então isso não é errado. Existem as relíquias, como essa relíquia aqui da pedra do Monte Gargano de São Miguel Arcanjo. Essa relíquia aqui, ela também nos dá a graça de alcançar a cura, mas não é uma superstição. Entendam, tá? E superstição também são coisas e objetos que não são católicos. Se você tem dúvida se um objeto que você está usando é um objeto de superstição ou não, você pode perguntar para mim, que a gente vai ajudar a tirar a dúvida. A superstição, ela procura aprisionar o sobrenatural mediante fórmulas ou ritos para pô-lo ao seu serviço. Então, tipo assim, você cria uma oração, aquela oração da corrente. A oraçãozinha da corrente é uma oração supersticiosa. Na oração da correntinha você vai dizer assim, a corrente: você tem que passar isso aqui para 10 pessoas. Se você não passar isso para 10 pessoas, você não vai alcançar a graça. Isso é superstição, irmão. Sabe por que é superstição? Porque oração nenhuma deve fazer ameaça a ninguém. As coisas que vêm de Deus não ameaçam ninguém. Ah, se você não fizer essa oração, você não vai alcançar uma graça. Não tem nada a ver, irmãos. Então, fica claro isso. O supersticioso quer servir-se da religião para proveito próprio e não para cultuar desinteressadamente a Deus. Ou seja, a superstição vai te levar, uma prática supersticiosa, ela vai te levar a buscar algo por interesse próprio e não para você adorar a Deus. Eu vou dar um exemplo de superstição muito forte.
Não tem aqueles livrinhos, eu já comprei muito quando eu não sabia, que eu era mais novinho, 10 anos, 11 anos. Aqueles livrinhos que você encontra nas bancas de revista, do seu anjo da guarda. Ah, qual é o nome do meu anjo da guarda, que vai de acordo com a data de nascimento. Ah, você tem que acender a asa. O meu anjo da guarda era até o tal de Nanael. Aí eu acendi, era 4 horas da tarde a vela. Isso é superstição, irmão. Antes eu não sabia. A gente cai muito nisso. Cuidado. Por quê? Você está trocando, você está se usando daquele meio para você se beneficiar. Você só está por interesse, não por adoração e reverência a Deus. Então é isso que é superstição. Por exemplo, esse meu colar aqui, ó, que eu falei para vocês, o escapulário, isso aqui eu posso ter como uma superstição. Se eu começar a adorar esse escapulário e acreditar que ele é poderoso e eu vou para o céu de qualquer jeito, não importa, eu posso fazer tudo que eu quiser nessa vida, mas como Nossa Senhora disse que quem morrer com o escapulário não vai para o inferno, vai para o purgatório se morrer em pecado, vai para o purgatório, então eu já vou estar salvo. Eu posso criar uma superstição com isso. Ficar acreditando que eu posso fazer tudo de ruim, porque eu uso esse escapulário aqui, eu uso esse escapulário, então se eu morrer eu vou direto para o céu, aí eu vou me tornar uma pessoa má. Isso é superstição. Quando a gente acredita no poder de algo e você não muda de vida. Você não muda de vida. O supersticioso, ele põe uma confiança indevida em práticas as quais nem Deus, nem a igreja, nem a natureza conferiram o poder de obter certos efeitos. Então, por exemplo, você deposita poder e graça em certas coisas, objetos, que nem o próprio Deus deu a graça de você alcançar ali. Aquele objeto não tem, vamos assim dizer, poderes, não é abençoado. Como, por exemplo, o lenço de Paulo. O lenço de Paulo tinha a graça e o poder de curar as pessoas. As pessoas queriam tocar no lenço, mas não era superstição, porque ali era uma forma das pessoas acreditarem em Deus, que é diferente. A superstição, a crença na superstição, em objetos supersticiosos, te tira a crença de Deus. Aí você passa a acreditar no objeto. Então, para algo não ser superstição, primeiro tem que ter a aprovação de Deus e da nossa Igreja Católica. Para ela ver se isso, por exemplo, aquele pezinho de coelho é superstição. Guardar a nota de dinheiro dentro da carteira para você ficar rico, isso é superstição. Não devemos dar crédito a isso. Sempre que se procuram determinados efeitos por meios desproporcionados, quais de nenhum modo podem conduzir ao resultado desejado, se confia na atuação de forças misteriosas, ao menos ocultamente, para obter esse resultado. Então, como essas forças vêm de Deus, nem de seus anjos, só podem provir de espírito das trevas. Então, o que acontece, irmão? Geralmente, todas as coisas supersticiosas, os objetos supersticiosos, mas eu estou me dando bem usando esse objeto aqui. O que às vezes acontece é que existem presenças malignas das trevas que te alcançam os poderes e vamos assim dizer, as graças, as coisas boas na tua vida, e você está pensando que é uma coisa de Deus e não é. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fico muito com suspeita quando eu vejo católicos usar a medalha de São Jorge. São Jorge, ele é cultuado na macumba, no espiritismo, mas ele é um santo católico. Mas a gente tem que tomar muito cuidado se essa medalha não veio de ambiente de macumba, se não recebeu, vamos assim dizer, a bênção deles, né, a maldição. Então, geralmente o medalhão de São Jorge proveniente da macumba, ele é redondo, ele é bem redondo e tem a imagem de São Jorge bem no meio. Então isso é um objeto supersticioso. Por quê? Porque ele não tem a proteção divina. Através desse objeto, ele vai trazer uma proteção demoníaca, tá? Então a superstição, ela chega facilmente, ainda que de forma não inteiramente consciente, ao recurso implícito ao demônio. Então mesmo que você não tenha consciência que esse objeto ele tá vindo do demônio, ele de certa forma está causando uma influência na tua vida demoníaca. Por isso que quando eu chego às vezes em casa de pessoas e eu vejo objetos supersticiosos, eu mando a pessoa jogar fora.
porque são objetos provenientes do demônio, por mais que sejam coisas que pareçam santas. Olha, existe imagem de São Miguel Arcanjo demoníacas. Como que você vai saber que a imagem de São Miguel Arcanjo é demoníaca? Por exemplo, existe imagem de São Miguel Arcanjo supersticiosa. Imagem de São Miguel Arcanjo que, se ele não estiver pisando em cima do monstro, com postura de combate, que está combatendo, e se o demônio que ele está pisando em cima não for algum bicho, alguma coisa estranha, é uma imagem supersticiosa. Por exemplo, tem imagem de São Miguel Arcanjo que, em vez de ele estar pisando em cima do demônio, ele está pisando em cima de uma criança. Entendeu? Às vezes está pisando em cima só de um homem normal. Não é um bicho. Olha, pode ver bem que essa é a imagem de São Miguel. Observe essa imagem que eu tenho aqui do Monte Gargano. Ó. Essa criatura aqui não parece nem pessoa. Então a representação dessa imagem aqui, ela era original, tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso aí. Por exemplo, existem também imagens de Jesus misericordioso falsa, supersticiosa, uma imagem muito iluminada. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, resumidamente, o desejo, a superstição chega facilmente, ainda que de forma não consciente. A invocação explícita não há senão passo. Então, o desejo de subjugar as forças superiores e de as instrumentalizar para o proveito próprio e dessa maneira chegar ao ser como Deus é o fundamento de toda superstição, de toda magia. Então, qual é o objetivo da superstição e da magia dos objetos? É você acreditar que este objeto ele tem poderes mágicos ao ponto de que não precisa de Deus. E você passa a se ver como um deus, uma divindade, porque esses objetos causam poderes, né? Nesses filmes a gente vê muito, por exemplo, filmes de bruxaria, o Harry Potter, por exemplo, né? Ele tem lá os objetos de poder mágico, a varinha de condão, né? Que eles têm. Então isso aí são objetos que te dão o poder e tira Deus da jogada, né? Esse escapulário que eu uso, essa corrente minha de consagração a Nossa Senhora, eu sei que isso aqui não tem poder. Isso aqui é um sinal para mim, abençoado, que vai através dele mostrar ao demônio que Deus está me protegendo, né? Que é diferente de eu ter esse objeto aqui como algo poderoso e eu boto, demônio, isso aqui é poderoso, você não pode nada contra isso aqui. É diferente, entendeu? Então as coisas supersticiosas que vêm do demônio, elas te levam a ver que aquilo ali é que tem poder. Como essas imagenzinhas que às vezes fica passando no WhatsApp, dizendo, essa imagem vai abençoar seu lar. Irmãos, coisa nenhuma que imagem vai abençoar seu lar, irmão. Quem vai abençoar seu lar é Jesus. Ele pode abençoar através da imagem. Mas se faz umas ameaças. Se você tem que passar essa imagem para tantas pessoas para que essa imagem abençoe o seu lar. Irmãos, isso não é coisa de Deus. Isso é superstição. Porque as coisas de Deus não fazem ameaça. Preste atenção nessas mensagens, se elas estão ameaçando. Essas correntinhas que é passado pelo WhatsApp. Deixa eu tomar uma água aqui. Agora nós vamos entrar propriamente dito no pacto com o demônio. Deixa eu ver quem mais. A Jandira, boa noite. Dona Maria Raimunda. Então vamos já. Então vamos lá, né? Continuar aqui. Então, a possibilidade de pacto com o demônio. Sabemos pela revelação que os homens podem. Bismarck, boa noite. Que os homens sabem pela revelação de Jesus Cristo, a revelação que Deus deu aos homens, que os homens podem entrar em comunicação voluntária com os demônios. Então sabemos pela revelação, você pode voluntariamente, por um ato teu de liberdade, você pode entrar em comunicação com o demônio e pedir que eles façam... Opa, saiu aqui a minha apostila. E pedir que eles façam ou concedam coisas que superem as forças humanas. Então é possível sim que o homem, que a mulher,
entra em contato com o demônio por vontade própria e a partir disso aí você vai conseguir alcançar coisas do demônio além do que a nossa humanidade é capaz de conceder. Como, por exemplo, boa noite, dona Doralice. Como, por exemplo, uma pessoa pode entrar em contato com o demônio e... Francisco Soares, boa noite. A pessoa, por exemplo, Viviane, boa noite, Fernandes. Boa noite, Viviane. A pessoa pode entrar em contato com o demônio, né, literalmente, conversar com ele e alcançar coisas. Ela pode pedir, conversar com o demônio, como foi o caso de Cipriano. E aí ela vai dizer e negociar com o demônio o que ela quer para fazer o mal para uma outra pessoa. Geralmente a pessoa, quando ela entra em contato com o demônio, ou é para pedir algo para você se beneficiar, né? Beneficiar de alguma coisa material que você está em busca, almejando, ou então para prejudicar alguém, geralmente. Então está fora de dúvida que o demônio intervém espontaneamente, de um modo sensível na vida dos homens, porque não haveria de intervir diante da solicitação de uma vontade humana. Então quer dizer, se o demônio ele já se intromete na nossa vida sem a gente chamar ele, imagine a gente chamando, né? Não há nisto nada que seja contrário à ordem das coisas, nem da parte de Deus, nem do demônio. Da parte de Deus, ele pode permitir a ação do demônio como castigo para o homem por causa de suas faltas. Então, Deus pode permitir a ação do demônio agir na nossa vida para castigo nosso, ou então para uma provação nossa. Ah, eu fui vítima de feitiçaria. Às vezes é para sua provação, irmão. E às vezes é para punir nossos pecados. Depende se você for uma pessoa de merecer. Então, cada caso é um caso, né? Eu não posso dizer que uma pessoa que sofreu uma ação do demônio, de uma bruxaria, de uma feitiçaria, que foi porque ela merecia, né? Às vezes é uma provação, né? Para que você possa, Deus ver, mostrar que você vai ser uma pessoa mais fiel a Ele. Então, para algum outro efeito, Deus conhece nos seus desígnios de sabedoria a sua justiça. Então, do lado do demônio está bem de acordo com a sua psicologia atender a uma solicitação que tanto lisonjeia seu orgulho, gratifica seu ódio a Deus e do homem satisfaz seu desejo de fazer o mal. Então, quando o homem invoca o demônio para fazer algum pacto com ele, claro que o demônio vai se sentir orgulhoso, vai se sentir o poderoso, vai se sentir o Deus daquela pessoa que está invocando, né? E ao mesmo tempo com isso ele vai ficar contente porque vai estar ofendendo a Deus, porque esta pessoa não está buscando Deus. Então, Santo Agostinho, o que Santo Agostinho pensava, né? É o que pensava Santo Agostinho, o qual afirma que os homens que se dedicam à superstição, ao que Santo Agostinho vai dizer, os homens que se dedicam a fazer prática de superstição são entregues, como suas vontades mais merecem, aos anjos prevaricadores, para serem escarnecidos e enganados. Então, irmãos, quando qualquer pessoa vai se entregar à prática de superstição, vai buscar o demônio, né? Quando qualquer um de nós vamos buscar o demônio, essa busca pelo próprio demônio vai servir apenas para que o demônio, vamos assim dizer, zombe de você e zombe de Deus, porque você está se afastando de Deus, você está depositando a confiança dele. O homem pode entrar em relação com os anjos e com os demônios, uma vez que uns os outros são seres inteligentes e livres. Então o homem pode, vamos assim dizer, negociar com o demônio, porque o homem é livre, né? Nessa condição, tanto o homem quanto os anjos e os demônios podem fazer uso de sua liberdade e unir-se para a obtenção de um fim comum. Então, assim como nós, homens, podemos procurar o demônio porque somos livres de manter contato com ele, também nós podemos manter contato com nossos anjos. Por isso que é importante, irmãos, você conversar com seu anjo da guarda, para que você, seu anjo da guarda, vamos assim dizer, entre num acordo, converse, diga, ei, meu anjo da guarda, vamos fazer um acordo assim, assim, assado, né? Porque os demônios também, eles são anjos, só que anjos caídos. Então, para isso é preciso haver um ponto de contato
entre uns e outros. Quer dizer, é preciso que uns e outros tenham disposições analógicas. Vamos entender o que é isso. Quando as relações são estabelecidas entre seres de natureza diversa, é evidente que o ser de natureza superior impõe as suas disposições ao inferior. É a lei do mais forte. Quer dizer, nós sabemos que os demônios, os anjos, eles têm mais poder do que nós humanos. Então, se um ser humano, se eu vou buscar um contato com um demônio, é claro que o demônio que é superior em natureza, geralmente a tendência é o quê? Quem é superior manda em quem é inferior. Então é claro que o demônio ele vai dizer para mim o que é para mim fazer. E eu vou ter que obedecer e servir a ele se eu quiser assim ganhar aquilo que ele está me prometendo. Enquanto na verdade ele vai fazer você pensar. O demônio ele é astuto, ele vai fazer você pensar que você é quem manda. Você vê muito isso acontecer dentro de um terreiro de macumba, né? Lá nos médiuns, nos espíritas. Você geralmente pensa, se pensa que quem é que está mandando é você, mas na verdade não é o demônio. Então, quando essas relações são estabelecidas, se o ser mais elevado é um espírito bom, então, se quando você está conversando com um anjo, se o ser mais elevado é um espírito bom como um anjo, o acordo se faz para o bem. Então, você pode fazer o acordo, vamos assim dizer, um pacto com o seu anjo da guarda. Conversar com ele, né? Agora, se ao contrário, se o ser mais elevado é um espírito maligno, o acordo não pode fazer-se senão para o mal. Então, o acordo que vocês vão fazer sempre é para o mal. Pois o demônio, que é um espírito pervertido, não visa senão o mal. Como todo contrato, nós estamos falando aqui de pacto. Então, pacto é o quê? Um contrato. Contrato, né? Como todo contrato, cada parte procura atender aos seus interesses. Olha, vocês lembram? São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo não apareceu a... São Miguel Arcanjo apareceu uma carmelita portuguesa chamada Antônia Destanoc. E ele ensinou a oração do Rosário. São Miguel disse o quê? Ele trouxe a oração do Rosário de São Miguel, ensinou como é que faz a oração e São Miguel Arcanjo prometeu que quem fizesse essas orações iria tirar as almas dos seus parentes do purgatório e se a pessoa que morrer... A pessoa que faz a oração morrer, São Miguel vai lá tirar do purgatório, se você for para o purgatório. Então isso aí é o que São Miguel Arcanjo fez, aparecendo para Antônio Dastoniac. Isso aí é um pacto, é um contrato. É um contrato dos céus, do anjo fazendo com a pessoa, né? Então, o demônio ele também faz isso. O demônio ele vem trazer o contrato dele. Ele vem trazer as orações macabras dele, ele vem trazer as coisas que você tem que fazer para que ele cumpra a promessa, a pessoa que está fazendo o pacto. Então, por sua inteligência e seu poder, os demônios são superiores aos homens, como a gente já viu. Eles conhecem os segredos da natureza e os agentes físicos bem melhor que os sábios jamais chegarão a conhecer. Então nós estudamos e aprendemos que... Boa noite, seu Amadeu. Nós estudamos e aprendemos que os demônios, eles têm poder e conhecimento maior do que quem estuda física. O demônio tem conhecimento da física muito mais do que os físicos. Ele tem um conhecimento da química muito mais que os químicos. Os demônios têm um conhecimento da medicina muito mais que os médicos. Então, nós já estudamos que o demônio ele tem até o poder, ele pode fazer com que um feto cresça mais rápido do que o normal. O demônio ele pode fazer que uma árvore cresça mais rápida do que o normal. Ele tem esse poder para isso. Eu vou dar um exemplo, a ciência não já está fazendo essas coisas? A ciência não já está botando, chamado aqueles alimentos transgênicos, a galinha, por exemplo, de granja. A galinha de granja não cresce rápido e não coloca ovos mais rápido para produzir? Então, se a ciência faz essas coisas já, irmão, imagine os demônios. Os anjos bons também fazem, mas para o bem. Só que os demônios fazem
para o mal. Então a gente entendeu que eles têm o poder, os demônios têm o poder de mexer na nossa estrutura física. Os demônios têm o poder de mexer no nosso organismo, de provocar qualquer coisa, doença. Eles têm esse poder de fazer isso e muitas vezes eles fazem sob o pedido do pacto de alguém que fez com ele. Voltemos aqui. Então eles são capazes de produzir resultados tão surpreendentes e mesmo quando isso serve a seus pérfidos desígnios, obter vantagens materiais que recorrem a eles. Então o demônio ele tem um objetivo dessas práticas de procurar obter alguma vantagem em cima da pessoa que está invocando ele. E claro que o objetivo final que o demônio quer da pessoa que faz o pacto com ele, através dessas oferendas, de despachos, o que na verdade ele quer, no fundo, é a tua alma. Desculpa aí, irmãos. Tá. Então, como é evidente, o homem não tem poder sobre os demônios e estes não são obrigados a atender aos desejos do homem. Claro, o demônio ele não tem poder. O homem não tem poder sobre o demônio, nós não temos poder sobre o demônio e eles não são obrigados a atender os nossos pedidos, eles não são obrigados, é claro, né, os nossos desejos. Não faz porque esteja isso obrigado, então entenda que o demônio ele não vai fazer por obrigação dele, ele não vai fazer por isso, ou porque seja forçado pelo homem, mas sim porque satisfaz a sua soberba, ver-se que o homem está pedindo, ou seja, o demônio ele só atende ao pedido do homem porque vai fazer com que o demônio se sinta mais orgulhoso, mais soberbo, porque existe um ser humano, filho de Deus, ou como as pessoas chamam aí, existe um filho de Adão que está recorrendo a ele a fazer algum pedido. Então ele faz apenas por maldade, por satisfação maligna, porque este homem está se afastando de Deus. Que é o que acontece muito nas práticas de macumba. As práticas de macumba, irmãos, nada mais é do que leves pactos satânicos de oferendas. Aí muitas vezes o espírita, o macumbeiro, ele está fazendo aquela oferta e fica pensando, eu estou fazendo oferenda só para o preto velho, é só para o caboclo das matas oferecer. Não, irmãos, ali são demônios. Demônios que estão te pedindo coisas e fazendo um acordo contigo. Só que eles não vão dizer necessariamente. Mas se ele vai ver que tu é capaz de sempre fazer mais e mais das coisas que ele vai te pedindo vela, vai te pedindo isso, e você vai conseguindo ganhar as coisas, aí o que acontece? Ele vai fazer, ele vê que você é fiel a ele, ele vai chegar ao ponto de dizer assim, olha, se você, existe uma forma de eu te deixar rico e milionário. Se você quiser, é vender a alma. Irmãos, deixa eu dizer bem que uma coisa para vocês. Eu fui numa missão, numa cidade aí que eu não vou dizer onde é. Eu não sei nem se essa pessoa está assistindo a live, que eu vou falar agora. Vou ver aqui. João Neto, boa noite. O Mar José entrou agora, boa noite. Dona Domingas, boa noite. Seu Amadeu, boa noite. Então, uma vez eu fui fazer uma missão de ficar 7 dias. Um local aí do interior, uma cidade do interior. E aí, teve um jovem que conversou comigo e ele disse assim, Clailton, eu estava olhando com um colega meu um livro de Cipriano. E nesse livro de Cipriano, lá tem dizendo que esse meu colega disse que ele ficava fazendo as orações lá e conseguia tudo para os pais dele, porque ele é pobre, né? E o colega dele era pobre e tinha esse livro e fazia as coisas e disse que conseguia tudo, né? E aí ele perguntou assim, por que você não faz para vocês ficarem ricos? Aí esse colega dele que tinha um livro de Cipriano disse assim, não, porque aqui no livro está dizendo que para poder a gente ficar rico tem que vender alma para o diabo. Eu não quero vender alma para o diabo. Mas de certa forma esse jovem já estava servindo ao diabo porque ficava fazendo as orações que estavam no livro de Cipriano.
Então, irmãos, eles sabem, esse pessoal que faz essas práticas de macumba, eles sabem, eles têm o livro de Cipriano. Eu sei porque eu já estive lá dentro, como eu disse, eu já vi. Eles têm o livro de Cipriano. E a justificativa que eles dizem, quando a gente pergunta, por que vocês fazem o bem, tem o livro de Cipriano? Ele diz assim, não, mas é porque a gente tem que ter, porque para tirar magia negra, a gente tem que tirar só com magia negra. E gente, quer dizer que quem é do bem, o poder de Deus que é do bem dos anjos, não pode destruir a magia negra, não. A magia negra se destrói só com magia negra. Isso é uma coisa, ó, sem lógica, né? Então voltemos aqui. Como o demônio se acha o máximo orgulhoso por atender os homens, né? Ele pratica o mal, quer ter esta relação com o homem, né? E como consequência, né? Como se dá como frequência, ele quer em relação ao próprio solicitante, cuja alma conduz à perdição, que é o que ele tem em vista ao aceitar o pacto, né? Então o objetivo do demônio é levar a pessoa à perdição, como eu disse. Essas oferendas, que começa com oferendazinha de encruzilhada, de acender vela para o seu santo, não é para chamar pai de santo, que é o seu santo, as suas entidades, acender vela, oferecer algum bicho, algum animal, alguma galinha, não sei mais o que. Isso aí é somente uma forma do demônio estar te levando aos poucos à perdição. Aí pode observar que as pessoas, quanto mais você está na macumba fazendo essas coisas, mais tu se afasta da igreja católica. Mas o pai de santo médium, os médios mais conscientes, mais entendidos, eles não vão mais para a igreja católica. Você que é católico e frequenta a macumba lá e vai pedir reza a eles, que você não sabe direito as coisas e quase não faz o que eles pedem, você não se afasta logo não. Você às vezes fica pensando que lá na macumba é um grupo da igreja. Mas quanto mais você for fazendo o que eles vão mandando, mais você vai fazendo, mais você vai se afastar da igreja católica, porque você vai perceber que lá é diferente da igreja católica. Geralmente quem se torna o grau de pai de santo, de mãe de santo, eles não vão mais para a igreja católica. Às vezes eles vão para pegar hóstia, para poder levar para a consagração satânica. Vejamos aqui. Vamos ver aqui as espécies de pacto. Tem o pacto chamado pacto explícito e o pacto implícito. Para quem não sabe o que são esses termos, essas palavras, explícito é o pacto que está à mostra, visível. E implícito é o pacto oculto, é o pacto que está oculto. Vejamos aqui. Então é certo que pode haver, que houve e ainda há pactos com o demônio. Irmãos, isso aqui que eu estou falando para vocês de pacto com o demônio, isso acontece. Isso não é coisa de filme, não. Só de filme. Isso acontece em filme. Não, ó. Ó o dedinho aqui, ó. Nananina, não. Isso acontece, irmão, a todo instante. Vamos ver aqui. O primeiro pacto é explícito. O pacto com o demônio. O que consiste o pacto com o demônio? O pacto explícito. Pacto explícito. Ele consiste num acordo. Irmãos, isso que eu estou passando para vocês são os ensinamentos da nossa Igreja Católica. É o que a nossa Igreja Católica ensina sobre essas coisas satânicas. E que muitas pessoas dentro da nossa igreja, sacerdotes, não falam no assunto, né? Porque muitos também não acreditam. E também tem aqueles que fazem, né? Então ele consiste no que? O explícito. Ele consiste num acordo entre uma pessoa e o demônio, pelo qual essa pessoa se obriga a algo em relação ao demônio em troca da ajuda deste para conseguir aquela vantagem que deseja. Então, o pacto explícito seria uma forma, um acordo com o demônio, pelo qual o demônio, a pessoa vai obrigar, né? Essa relação do demônio, você vai fazer uma troca, em troca de ajudar. Vou fazer um pacto com o demônio em troca da ajuda dele em algo que eu estou querendo. Vamos supor esse rapaz que eu falei. Ele queria fazer oração para que o pai dele
conseguisse um emprego. Aí ele foi lá no livro Macabro de Cipriano. Irmãos, eu conversei com esse Jó pessoalmente. E eu já vi o livro de Cipriano mesmo, nos ambientes de macumba que eu entrei. E aí em Teresina, quando eu ficava fazendo meus estudos secretos sem o pessoal da macumba saberem, sabe o que eu fazia? Essas lojas em Teresina que vendem coisas de macumba, que vende imagens de macumba, que vende livros de macumba, eu cheguei a entrar dentro, como eu já tinha andado em ambiente de macumba e eu sabia a linguagem deles, aí eu entrei para me investigar as coisas dele lá de vendas, né, e livros. Aí eu fiz de conta que eu era um aprendiz de macumbeiro, né? E aí eu entrei lá nessas lojas em Teresina e fiquei atrás dos livros de Cipriano investigando. Tem um livro de Cipriano chamado Da Capa Preta, tem um dourado, e olha que existe um sacerdote convertido, eu vou também passar como testemunho um vídeo dele, Padre Vandilson, que se converteu, que era macumbeiro. Ele fala do livro de São Cipriano da Capa Preta, ele só deve ser aberto em noite de lua cheia, deve ser enterrado. Ele vai dar esse testemunho, o Padre Vandilson, né? O livro da Capa Preta de São Cipriano. E existe essas coisas mesmo, irmão, não é brincadeira não. Vamos voltar aqui. Então, muitas vezes o pacto é feito por escrito. Presta atenção, ó. O pacto é feito por escrito. E o demônio exige que o homem o assine com o próprio sangue. Por isso, mais você vê em filme de bruxa, muita coisa que passa em filme de bruxaria, que passa em esses filmes de terror, aqueles filmes para quem assiste muito aí o Sobrenatural, os jovens que estão assistindo aí. Paulo Ricardo, seja bem-vindo. Vocês jovens que estão assistindo aí, que assistem aqueles filmes Sobrenatural, né? Que tem o Dinho Sam, que mostra essas coisas acontecendo, é porque é de verdade. Só que é claro que esses filmes são bons assistir com pessoas entendidas. Porque esses filmes, eles voltam a querer exaltar o demônio e fazer você pensar que o demônio é do bem e que Deus é do mal. Então, ó, o pacto é feito escrito. Vou dar um exemplo para quem é desse tempo. O filme da Pequena Sereia. Filme da Pequena Sereia. Desculpa, irmãos. Filme da Pequena Sereia. Eu, quando eu era criança, eu assisti ele. Acho que eu tinha 12, 11 anos. Filme, tava no auge, né? E nesse filme, tem lá a bruxa do mar, que é uma polva. Ela é a bruxa. Ela faz o pacto com a pequena sereia. E lá o que acontece no filme? A bruxa dá para a pequena sereia um contrato, né? Um papel, só que é dentro do mar, né? Uma forma de papel dentro do mar. E a pequena sereia vai assinar o contrato em troca de ganhar pernas. Só que o demônio ele nunca perde, ele sempre quer algo em troca. E em troca também ele pediu a voz dela, né? E sempre o demônio procura fazer a pessoa perder. Então ela assina o contrato, né? Então existe isso de verdade, irmãos. Isso não é brincadeira, ó. E geralmente é assinado com o próprio sangue. Para estabelecer o pacto, não é necessário que as duas partes estejam presentes pessoalmente. Elas podem atuar por meios de procuradores. Olha só como o demônio é astuto. Quer dizer que o demônio aceita um procurador também para fazer o pacto. Tá vendo como o negócio é sério? O demônio não perde tempo não. Se você não pode ir lá negociar o pacto com Satanás, com o Pai de Santo, mande um procurador seu. Vá lá no cartório, mande o seu procurador e ele aceita lá também, viu? O demônio não perde tempo não. Então, o demônio quase sempre é representado, olha só. Irmão, vocês vão ficar espantados. Sinto muito que andar em macumba não ande mais não. Se você é pai de santo e mãe de santa, que não sabia dessas coisas, que você não é mãe de santo, coisíssima nenhuma, não é santo que desce em ti, é o demônio que desce em ti, é o capiroto que desce em ti. O demônio ele é representado pelo feiticeiro, pai de santo, o médium e por aí vai. O babalorixá, ou não sei mais o que. Então, olha só, o demônio é representado através de quem que é feito o pacto. Geralmente você vai lá, você não vai ver o demônio. O demônio desce, baixa na pessoa, e essa pessoa pode ser um feiticeiro, um pai de santo, um médium, aquele a quem você chama de rezador.
O rezador, eu nem gosto, as pessoas às vezes me chamam de rezador. Não me chame de rezador, pelo amor, eu não sou rezador. É melhor você dizer que eu faço exorcismo. Eu prefiro esse termo bem, exorcismo. Lá eu tenho exorcista, eu faço exorcismo. Não sou rezador, não. Pelo amor de Deus. E nem curandeiro, né? Se eu dizer, é curandeiro, cuidado, é perigoso. Às vezes o pobre coitado nem sabe, meu Deus, o rezador que está trabalhando pro demônio. Nem sabe, né? O bicho é tão inocente. Mas você que está assistindo essa live e já está ouvindo, você sabe que é o demônio. Então, essas são as pessoas que no qual representam o próprio demônio, né? Então, já nos encaminha para o estudo da feitiçaria. Então, e isto, né, já vai nos encaminhar para o estudo da feitiçaria, da magia, da macumba, que será feito a seguir. Vamos a seguir já fazer um estudo sobre isso aí. Outras vezes o pacto se faz por meio de sociedades secretas, iniciáticas e com certas formalidades ou ritos estabelecidos. E uma dessas sociedades secretas que se faz o pacto, que nós vamos entender e conhecer dentro do nosso grupo depois, é a maçonaria. Ah, Clailton, mas o fulano ali vai para a maçonaria e ele é uma pessoa tão boa. Eu tive colegas maçom. Menino bom, maravilhoso, colega. Mas, irmãos, assim como qualquer outra prática, você que está começando a participar, você não vai saber que é uma coisa satânica. Você que já foi na macumba ou no espiritismo, você sabe que lá é satânico? Você não sabe que é satânico. O demônio ele é astuto. Ele não vai querer te assustar. Aquele acordo que tu faz, que tu vai lá no Pai de Santo, ele pede para você comprar vela, para fazer não sei o quê. Aquilo ali é o teu contrato, é o teu pacto. É o pacto satânico, né? Que você está fazendo sem você ter noção do que está fazendo. O batismo que você vai dentro da macumba, do espiritismo, que você mergulha na água e te batiza. Ali você está fazendo uma consagração, o batismo está fazendo uma consagração, pacto com o demônio, né? E cá entre nós aqui, depois eu vou contar meu testemunho direito, ainda não contei não, estou me preparando, não contei, mas chegaram a me levar, né, de rios, ali onde era o Jambev, ali a Antártida, que tinha ali um riacho, não sei se ainda tem, que tem as cachoeiras, fui de noite, de madrugada, com o pessoal do Pai de Santo, e mandou eu me mergulhar lá, eu nem sabia o que estava sendo feito, ou seja, eles estavam me consagrando ao demônio. Eu fiz a consagração, o batismo na macumba, fui batizado na macumba. Aí eu perguntei ao padre depois, eu disse, padre, olha, me fizeram o batismo na macumba, lá a consagração. Eu perdi o batismo católico, na época eu não sabia, né? Eu tinha quantos anos? 19 anos. Hoje vou fazer 39, faz 20 anos atrás, ó. 20, eu tinha 19. Aí sabe o que foi que o padre disse para mim? O padre disse, não, meu filho, o batismo católico nunca é tirado. Eu, glória a Deus, nas alturas. Só fazer as orações de renúncia para ficar liberto dessas coisas. Então, irmão, eu estou falando aqui porque eu já tive dentro, como eu disse para vocês. Eu sei que faz, e quem está me escutando e já andou sabe. E você que é só... Porque lá na macumba também tem assim. Tem uns médios, pais de santo, que dançam em volta do tronco. E você fica sentado nos banquinhos assistindo. Né? Você é um participante. Igual na missa. Você está na missa, você está ali só lá no banco. Mas você não está dentro da sacristia, participando ali. Você é um visitante. Né? Você é um visitante. Do mesmo jeito... Eu cheguei a dançar no tronco lá, ó, o tronco tuteiro de macumba, em volta lá do tronco e tal. Isso aí é para a pessoa se preparar para ser médium, para receber o espírito descer, né? Quando você se dança em volta do tronco. E as pessoas ficam nas cadeiras, sentados, visitantes, você que é visitante. Aí depois você vai lá, quando a Mãe de Santa recebe o demôniozão, né, a pombagira, seja lá qual for. Aí você que é visitante vai lá dar o presente, né? Tem gente que leva uns presentes, leva flores. Tem gente que beija a mão da Mãe de Santo, ou seja, do demônio que está sobre ela, e por aí vai, né? Então, mas as coisas existem.
Isso aí não é brincadeira não, isso aí existe, só que é tudo como? O demônio se oculta. Ele não deixa você saber que é ele, nem às vezes a mãe de santo e o pai de santo sabe. Eles não sabem o que é o demônio. Eles pensam que são os santos que descem, né? Então cabe evangelizar, irmão, cabe nós ensinar. Do mesmo jeito na maçonaria, a maçonaria, os jovens são convidados a participarem, são chamados. Mas na maçonaria, irmãos, eles fazem um ritual. Eles têm os deuses dele, a entidade deles parece um bode, é chamado Baphomet, que na verdade é o próprio Satanás, né? Ele é sentado numa cadeira assim, né? Tem um chifre mesmo, a cabeça de bode, e sentado assim num trono. E procure depois na internet Baphomet, vocês vão saber o que eu estou falando. E lá, para aqueles que eles veem que também gostam dessas coisas, você vai fazer um ritual lá dentro. E sabe qual é um dos rituais que se faz lá dentro? Eu sei disso, não é porque eu tive não, a maçonaria eu não entrei não, graças a Deus. Mas foi porque gente de lá me falou. Colegas meus que eram de dentro que me falaram. Lá eles vão fazer um ritual, tipo o quê? Eles botam uma cruz no chão, você vai de olhos fechados, você vai ficar com a venda nos olhos, e eles botam uma cruz no chão, eles fazem um desenho de uma cruz no chão e você vai pisar em cima dessa cruz, e lá eles vão levar você a fazer práticas homossexuais para consumar o ato, só os homens vão fazer isso aí, né? E entre outras coisas, tá? Então, eles vão descobrir se você gosta. São as formalidades e os ritos de formas ocultas, silenciosas, através de sociedades secretas. Francisco, seja bem-vindo aí, Francisco Maria. Então, por fim, há ocasiões em que o pacto se faz com a aparição real do demônio. Então, a explícita, o pacto explícito é esse que a gente está falando, né? Então, tem ocasiões... e na maçonaria eu esqueci de dizer. Lá o demônio ele se apresenta, ele entra no bode, o bode fala, o demônio se manifesta através do bode, né? Aí você diz, mas isso não é possível. Vai lá e você vai descobrir se é possível ou não. Então, por fim, tem ocasiões em que o pacto se faz com a aparição real do demônio. Então, tem pacto que é o demônio que aparece propriamente dito. Existem casos de feiticeiros que têm um comércio habitual com o espírito das trevas, o qual vem sob as mais variadas formas. Então, existem feiticeiros, desculpa aí, irmãos, que eles têm assim um contato tão natural com os demônios, o demônio conversa ali com ele, aparece para ele, negocia com ele, e os demônios eles podem vir nas mais variadas formas. O demônio pode aparecer para o feiticeiro na forma humana, o demônio pode aparecer para o feiticeiro na forma animal, ou em alguma forma fantástica, como por exemplo, o demônio pode aparecer na forma de sereia, que é o caso da Iemanjá, dos seres do mar. O demônio pode aparecer na forma de um sátiro, uma forma fantástica. O sátiro é considerado também o deus Pan, que é a metade bode, da cintura para baixo, da cintura para cima é homem, cabeça meio de bode com chifre, cara de bode, e ele é meio barbudo assim, igual o bode. O bode não tem umas barbinhas assim, né? O deus Pan chamado, ou o sátiro. Então o demônio pode aparecer de várias formas para os feiticeiros. E esse pessoal que recebe os espíritos e que mantém contato para fazer o pacto, né? O pacto satânico. E entre outras formas, ele pode aparecer, são tantas formas, é só você ver, por exemplo, lá na Macumba. Na Macumba, se você que já foi lá na Macumba, quando você chega lá, se você chegar no terreiro de Macumba, você vai ver o quê? Você vai ver a imagem de Nossa Senhora, você vai ver a imagem dos santos, você vai ver essas coisas todas aí que tá tudo na igreja católica bonitinho. Você não vai ver essas imagens de seres, vamos assim dizer, dos seres fantásticos. Porque ficam por detrás, escondido. A Iemanjá, no máximo, você vai ver ela assim toda de azul. Para quem já percebeu a imagem da Iemanjá toda de azul, ali não é o vestido dela. Aquele azul da Iemanjá representa ela saindo da água, mas é porque ela é uma sereia.
Eu vou mostrar bem aqui para vocês, para a gente finalizar por hoje. Já estamos fazendo 1 hora, né, de formação hoje. Nós vamos finalizar aqui no pacto explícito. E no próximo sábado nós vamos dar continuidade, vamos entrar no pacto implícito, o pacto oculto. Como é que ele é, né? Eu vou mostrar bem aqui umas imagens para vocês verem lá da macumba, que tem que talvez vocês que andaram lá, vocês não veem essas imagens aqui. Né? A imagem desses seres fantasmagóricos. Tem os seres que é metade cobra, da cintura para baixo é cobra e da cintura para cima é homem. Então tem uma série de criaturas. Se eu não me engano é chamado Oxumaré. Eu vou mostrar bem aqui as entidades para vocês verem, né? desses seres que estão na macumba. E você não vê. Você pensa, você vê uma imagenzinha legal. Ó. Por exemplo, talvez quem já andou lá na macumba... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Talvez quem andou na macumba deve ter visto essa imagem aqui, né? Esse aí é o Oxumaré. Né? Só que, na verdade, a forma dele é essa aqui, ó. Essa é a forma do Oxumaré. Tá vendo? Não tem nada... Essa é, ó, metade cobra e metade homem. Tem um arco-íris. Aí quem andou na macumba pode ver mais ou menos ele assim, ó. Parecendo uma pessoa, né? Você pode ter visto a imagem dele desta forma. Se eu não me engano, aqui é a pessoa vestida da macumba, ó. Do Oxumaré. Mas na verdade a imagem dele, ó, você pode ver um arco-íris. O arco-íris representa na roupagem dele de uma cobra. Então essa aqui é a imagem dele real, ó, seres fantásticos, que na verdade é o que tem dentro da macumba, não é o que você pensa, né? Aí as imagens dele aí, ó, dessa criatura que tem dentro do terreiro de macumba, que você não vê, entendeu? Você não vê, você vê às vezes assim uma imagem assim, ó, de um homem normal. Vou mostrar agora aqui a da Iemanjá. Como é que você vê a imagem da Iemanjá? A imagem da Iemanjá você vê assim, né, ó. Você vê uma mulher desse jeito, é a imagem mais conhecida. Vocês estão vendo aí que essa imagem da Iemanjá, aí não é um vestido isso que está azul nela, isso é a representação da água, ela saindo da água. Mas na verdade ela não é essa coisa aí que vocês estão vendo, né? Ó, alguns veem essa forma aqui também na macumba, ó, que você não entende direito o que é, a Iemanjá também, nesta forma aí. Mas na verdade essa não é a forma original dela. Ela é um ser também fantasma, em forma de animal, de mistura. Eu vou mostrar bem aqui também como é a forma dela de verdade, que você vai achar lá na macumba. Se você andar, ó. Ó, esse bem aqui, lá no terreiro de macumba onde eu andei, tinha pintado na parede essa imagem dela aqui, da Iemanjá. Ó. No terreiro de macumba que eu fui lá, que eu fiquei lá, no Pai de Santa em Teresina. Essa imagem eu vi na parede lá do salão dele lá. E também ele tinha dentro da casa dele essa imagem bem aqui, ó, dessa mulher. Quem é essa mulher aqui, irmãos? Isso aqui é a imagem da Iemanjá. Ficava no quarto, na sala do Pai de Santo, né? Lá na casa dele. Mas ele não botava essa imagem, lá dentro do terreiro de macumba para você ver. Não bota não. Sabe por que ele não bota? Para você não saber. Não saber que essas coisas, para não te assustar, esses seres em forma de imagens. Então, eles aparecem, os demônios aparecem nessas suas diversas formas para o pessoal da macumba. Aí aqui uma estátua, ó. Para quem vê direitinho as coisas da macumba, vai ver a estátua aqui, ó. Como que é. Deixa eu botar bem aqui como é aqui a estátua da sereia, né? Eu vou botar bem aqui a do... Oh, peraí. Vou botar bem aqui do sátiro, né? Os bichos metade bode, ó. Esse bicho aqui, ó. É metade bode e metade homem. Esse aqui tá melhor pra gente ver. Isso aí é o sátiro. Então, os demônios eles se aparecem de diversas formas, tá?
Ele tem suas diversas formas de aparecer para os pais de macumba. Aí eu vou mostrar a imagem do Bafomé. O demônio da maçonaria, como é lá, né? Bafomé. Vou mostrar o Bafomé para vocês, ó. A imagem da maçonaria é essa aqui, ó. Esse chama o Bafomé, metade homem, tem a mistura de homem com cabeça de bode e corpo. Isso aqui é o deus da maçonaria, para vocês terem conhecimento quem é esse deus da maçonaria. E tem um seriado de bruxa chamado Sabrina. Eu estou até acompanhando esse seriado e vendo isso, né? Esse seriado de bruxa Sabrina, ele mostra muito essas coisas, né? Essas práticas destes ídolos. Tá, irmãos? E entre outras coisas também, né? São muitas coisas. Então você chega lá dentro, do ambiente de macumba, você que já andou lá, aí você vai pensar que só tem santinhos, lá é o santinho, não. Lá por detrás escondido tem muitas outras coisas, tá? Muitas outras coisas. Então, irmãos, hoje a gente fica por aqui, tá bom? Quem quiser entrar em algum debate aí pra gente fazer algum debate, pode ficar à vontade pra gente entrar, tá? Tem alguém que vai entrar em debate hoje, fazer alguma pergunta. Próximo sábado nós vamos continuar sobre o pacto, viu? Nós vamos estudar o pacto implícito, saber o que é o pacto implícito. Alguém quer fazer alguma pergunta ou eu posso fechar a live, encerrar a live? O Marcos José que disse que quer entrar na live, tu vai entrar, Marcos José? Diz aí se sim ou não, para poder encerrar. Para entrar aí, MJ. Ah, deixa eu mostrar bem que a imagem do Exu, ó. Ó, lá na macumba tem essas imagens aqui, coisas que você não vê. É chamado Exu do Lodo. Ó. Ó essa imagem feia aqui, ó. Exu do Lodo. Aí, irmãos, você que anda lá na macumba, você não vê isso aqui, você vê? Você vê essas coisas? Você não vê. Aqui outros Exu, ó. Outras imagens aí, ó. Outras imagens. Isso aí é chamado Exu Rei. Aí essas coisas todas aí são demônios. E tem tantos outros, né? Vai entrar não, né, Mar? Posso encerrar a live? Diz aí se tu vai entrar ou não vai. Eu vou encerrar aqui a live. Então, irmão, que a gente fique atento. Não é porque eu conheço uma pessoa da macumba, do espiritismo, da maçonaria que fazem coisas boas, que significa dizer que lá é um ambiente bom, não. Eles vão te pegar por aí mesmo, pela tua ingenuidade, pelo teu coração bondoso. Mas quando você já estiver envolvido lá dentro, eles vão te levar essas práticas aí, desculpa. Ninguém quer fazer pergunta? Ah, então eu vou encerrar, né, Marcos? Ok, eu vou fazer o encerramento aqui. Então tá bom, vamos fazer aqui a oração de São Miguel para a gente encerrar, agradecer a Deus por mais um momento e mais uma noite de preparação e de conhecimento sobre as verdades, né? De já agradeço quem quis participar para aprender e conhecer, compartilha essa live para poder ajudar outras pessoas a conhecer a verdade, como o Marcos disse aí, né? É bom conhecer a verdade.
Então vamos lá fazer nossa oração de encerramento, invocação Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Levante-se Deus, por intenção da bem-aventurada Virgem Maria de São Miguel Arcanjo, todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fuge sua face todos que os odeiam, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, então até o próximo sábado. Quem quiser continuar conhecendo mais sobre essas histórias sobre pactos, tá bom? E eu vou botar bem aí o link do grupo do WhatsApp. Quem quiser entrar para o nosso grupo lá do Exército São Miguel Arcanjo, para ficar mais fácil de a gente manter contato, para aprender mais, né? Eu vou enviar o link aí para vocês, aí do Facebook. E aí vai o link do grupo do WhatsApp. Aí vocês quiserem entrar, tá? Tá aparecendo o link aí já para vocês. Então que Deus Nossa Senhora, os anjos nos abençoem. Quem quiser entrar aí no link aí, tá bom? O link aí de baixo do grupo de São Miguel. Porque lá eu fico colocando o link das lives. Quando eu abro as lives, eu coloco o link lá e fica mais fácil de vocês participarem, tá? Então um abração a todos, que Deus Nossa Senhora nos guarde, nos proteja. Amém. Até o próximo sábado, se Deus quiser.